O adoecimento mental tem ganhado proporções gigantescas na humanidade. Para você ter ideia do que eu estou falando, o Brasil é considerado hoje o país mais ansioso do mundo. Olha que coisa aí, né? E pensando no bem-estar mental, na saúde mental dos meus ouvintes, eu trouxe aqui então a doutora Simone Paes. Ela é formada pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, com residência médica também na UFBA, e proprietária do Instituto Psique aqui em Alagoas. Muito boa noite, doutora Simone Paes. Boa noite, senhores ouvintes. É uma satisfação estar aqui para conversar um pouco com vocês. Pronto. Doutora, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre saúde mental, né? E deixa eu fazer uma pergunta para a senhora logo aqui, que eu tenho certeza que muita gente gostaria de saber. O que é psiquiatria? O que é o psiquiatra? Pronto. O psiquiatra é um médico que, depois de terminar a faculdade de medicina, faz uma especialização, que é essa residência médica que a gente faz para poder ganhar esse título de especialista. Então, é uma especialidade médica. Assim como tem cardiologista, né? Temos neurologista, nós temos o psiquiatra. Psiquiatra, né? Bom, o que é que levou a senhora a escolher a psiquiatria? Porque quando você entra na faculdade, o primeiro estágio é o clínico, né? Forma-se em clínico geral. Se eu tiver... Exato, tá certo. Clínico geral. Depois você vai uma especialização, né? E o que te levou? Qual foi a motivação sua de tratar da mente humana? Na verdade, quando a gente passa por todas as especialidades, no final a gente ouve dos professores a seguinte coisa: se a pessoa estiver com um emocional abalado, nada a gente consegue resolver. A gente vê isso na cardiologia, sim, a gente vê isso na gastro, a gente vê isso em ortopedia, a gente vê isso em oftalmo, a gente vê isso em diversas especialidades. Então, para mim, ficou patente de que o que a gente precisava cuidar era o emocional. Entendi. Porque a pressão não controla se a pessoa estiver angustiada, estressada, insônia, né? Aí o cardiologista manda para a gente. O endócrino manda para a gente. Se a pessoa tem uma oncologia, ou seja, tem um câncer e está deprimida, a oncologia manda para o psiquiatra, porque começar um tratamento oncológico com alguém depressivo tem uma chance muito grande de não dar certo. Entendi. Então, a gente tem mesmo que tratar da saúde emocional, por isso que eu escolhi. Pronto. E qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Eu sei que tem muitos ouvintes aí agora com essa dúvida, né? Qual a diferença que existe entre o psiquiatra e o psicólogo? Pronto. São duas faculdades diferentes. Então, o psiquiatra é um médico que se especializou. E o psicólogo é uma outra formação que não tem a ver com a medicina. São parceiros, porque Entendi. O psicólogo vai fazer a terapia, né? Um trabalho de fazer com que o sujeito se conheça e aprenda técnicas para vencer os momentos difíceis, as adversidades e os sofrimentos. Já o médico psiquiatra, por ser médico, né, ele vai poder estar, além de avaliando qual é o transtorno que a pessoa tem, vai poder medicar. Que o psicólogo não pode medicar. Exato, porque não é um médico. Entendi. Então, veja bem, existe por aí uma mística, né, que se fala que psiquiatra é médico de doido, né? O que é que a senhora tem a falar sobre isso? Pode falar. Na verdade, não. Psiquiatra não é médico de doido. Eu sempre brinco que diz assim: ninguém diz que cardiologista é o médico do infarto. Eu aprendi isso com a senhora. É zero. Verdade. E aí, o psiquiatra é o médico de doido. Na verdade, o estigma vem do histórico da psiquiatria, né? No início dos tempos, né, da psiquiatria, as pessoas que iam para o psiquiatra eram pessoas que estavam na sociedade com problemas, com dificuldades, né? E elas eram segregadas, que no início o tratamento era dentro de hospital. Sim. Com a reforma, Moreira, né? Aquela coisa toda. Com a reforma psiquiátrica, esse tratamento não é mais a nível hospitalar. O hospital é sempre o último recurso. Então a gente tem os CAPs, tem os ambulatórios, tem os consultórios, e a maioria do tratamento não é hospitalar, certo? Certo. Então, na verdade, o psiquiatra é justamente para não deixar a pessoa chegar ao ponto, né? Que eu não gosto nem de usar essa palavra doida, é uma palavra um pouco, né, pesada, né? Mas, vamos dizer assim, colocaremos como uma doença mental, né? Sim, sim. Então, o psiquiatra justamente é para isso, é para não deixar a pessoa chegar ao ponto de adoecer e, se tiver doente, curar.
Exato. Não é verdade? O objetivo é prevenção sempre. Uma vez não conseguindo a prevenção, a pessoa adoece, né, de uma forma aguda, a gente tratar para que não cronifique e não precise de internamento. Sim, entendi. Agora, pelo que eu entendi aqui, doutora, aliás, eu faço questão de dizer que a senhora é minha médica, né? A senhora é minha médica, eu sempre costumo dizer que nada acontece por acaso nessa vida. Né? Sim. Sempre tem pessoas que a gente conhece na vida, tem outras que Deus apresenta a gente. E geralmente as pessoas que Deus apresenta a gente, ou nos apresenta, essas pessoas elas chegam nos momentos difíceis da vida. Né? Então, o tratamento psiquiátrico, ele deve ser feito junto com a terapia? Sim. O ideal, né, a nível mundial, que a Organização Mundial de Saúde determina, é que a gente tenha maior eficácia quando os dois profissionais estão juntos. Entendi. Bom, criança, né? Vamos falar um pouquinho sobre criança. Nós estamos vivendo. As crianças de hoje em dia não são iguais às crianças do nosso tempo, né? Pelo menos no meu tempo. Tá tudo diferente, as coisas eram. Nós éramos criados com uma criação, vamos dizer assim, um pouco mais rígida, né? Mas é por isso que nós chegamos aonde chegamos e somos essa geração que somos, que fez diferença. Porque, no meu ponto de vista, de uns 20 anos para cá, o negócio está meio complicado. Agora, criança, nós estamos falando isso de criança, elas devem ir ao psiquiatra e por quê? Pronto. A estatística de ansiedade e depressão, principalmente, tem sido esticada para idades cada vez mais jovens. Então, às vezes, nós temos crianças e adolescentes que têm quadros de ansiedade e de depressão que precisam ser tratados. Existem medicamentos que são liberados para crianças, Sim. certo? São medicamentos já liberados pelo FDA, que é o órgão que regula essas liberações, certo? E, em caso que precise, sim, elas vão usar. Mas a criança responde muito bem à terapia. Então, de primeiro momento, a gente encaminha para o psicólogo. E aí o psicólogo vai ver se ele vai conseguir trabalhar ou não, só na terapia. Se não conseguir, ele vai sinalizar. Então, o primeiro profissional a ser procurado é o psicólogo. É o psicólogo em crianças e adolescentes, porque eles têm uma resposta muito boa à terapia. Sei. Bom, a senhora tem 30 anos de atendimento, a palavra é essa, correta? Exato. 30 anos, né? Já tem sua clínica aqui em Alagoinhas há quantos anos? 12. 12 anos. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Nesses 30 anos que a senhora está clinicando, aumentou o índice de crianças indo ao psiquiatra, ao psicólogo? Qual o índice disso que a senhora... O que a senhora pode falar sobre isso? E por que, no seu ponto de vista, que isso está acontecendo? Se é que as crianças estão indo mais... Porque no meu tempo mesmo, não tínhamos acesso a isso. Né? Nós não tínhamos acesso por vários motivos. Primeiro porque tratamento mental, vou falar assim, não é barato, né? Um tratamento caro, requer recursos. E também naquela época ninguém nem conhecia quase isso. A gente não conhecia essas coisas de ansiedade. Ansiedade é medo, fobia, um bocado de traumas que a gente sabe hoje que o ser humano carrega em si, né? Ou dentro de si. Naquele tempo a gente não sabia o que eram essas coisas, né? A gente não tinha informação que tem hoje, né? Então a criança geralmente era criada, eu mesmo fui criado assim, a gente era criado jogando um futebol, correndo atrás de uma bola, havia mais contato físico, né? Uma hora dessa, eu morava na Inocop 2 ali, nós estávamos reunidos na rua jogando bola até 10 horas da noite. As meninas brincando de outras, ou picula, ou se esconder, ou boneca na porta e tal. Então, na verdade, eu acho que a gente tinha infância e não sabia, né? Esse tempo bom da gente empinar uma raia, esse tempo bom da gente sair, ir no matinê, né? Então, no seu ponto de vista, cresceu o índice de crianças que procuram essa ajuda emocional, ou seja, na psiquiatria ou na psicologia, e por quê? Cresceu. Primeiro, a gente passou a ter um olhar diferenciado para as crianças. Sim. Até determinado período, as pessoas imaginavam que criança e adolescente não sofriam. Tanto que criaram aquela expressão aborrecente. Certo? Sim, é verdade. Como se o sujeito criasse problema. E depois de algum tempo, a gente começou a ter uma visão diferenciada, um olhar diferenciado para criança e adolescente, e passamos a perceber que existe sim sofrimento. Por que esse sofrimento aumentou?
a mudança social da gente, principalmente com relação à família. As Sim. famílias ficavam muito unidas, né? Verdade. Antes. Então, era uma rua toda de uma família. Família Silva, família Santos, as famílias, né? Sim, sim. Coelho. Então, eram famílias. E isso dá uma segurança na criação do sujeito. Porque tem a família reunida, protegido, orientando, entende? E isso mudou. As famílias hoje se separam. Sim. Então, o pai e a mãe estão aqui em Alagoinhas, um filho em Salvador, Eu um filho... tenho uma em Jequié e outra em Salvador. Pois é, aí quando as Verdade. famílias novas se formam, estão pai, mãe e filho. Entendi. E aí essa criança tem só o suporte dos pais e a gente vai ter que botar uma pessoa diferente da família, que é a babá ou uma funcionária para ajudar, porque pai e mãe hoje trabalham. Sim. Isso foi uma necessidade, uma transformação social. Porém, essa criança fica muito tempo longe dos pais, porque os pais precisam trabalhar para até dar conta mesmo, né, da dinâmica familiar, e com a orientação de uma pessoa que não tem esse compromisso de afeto, de educação e de orientação. Eu sei. E isso dificulta o amadurecimento emocional desse sujeito. Porque as pessoas só se encontram em casa à noite. Os É pais verdade. chegam à noite, a criança também às vezes chega à noite. E aí o tempo que se tem em contato com a família para firmar psicologicamente, emocionalmente esse sujeito é muito pouco. Entendi. Ó, eu estava estudando outro dia sobre a formação do caráter de um indivíduo, né? Sim. Existem algumas escolas que dizem que é até 7 anos, outras estendem um pouquinho. Por exemplo, a escola judaica, ela diz que é até 12. Sim. E essa terceirização dessa responsabilidade dos pais, por exemplo, quando eu falo terceirização, eu falo que a obrigação de formar o caráter de uma criança, até biblicamente falando, é dos pais. Exato. Essa responsabilidade Deus deu aos pais. Por conta de trabalho e tudo isso que a senhora falou aí, eles estão terceirizando, né? É a babá, é o celular, né? Ou seja, hoje uma criança, é difícil você interagir com outra criança, por quê? Porque ela está acostumada naquele mundo fechado dela, não é isso? Exato. Então, essa terceirização, né, da formação do caráter de uma criança, no seu ponto de vista como médica, a senhora não tem só formação, a senhora também é professora, não é isso? Exato. Ensinou na UNEB ou ensina? No Santíssimo, Santíssimo. E agora eu estou na Estácio. Na Estácio. No seu ponto de vista, o que é que os pais deveriam fazer, mesmo tendo essa demanda toda de trabalho, de ocupação, de não ter tempo com o filho, o que é que eles deveriam priorizar para que essa criança tornasse um indivíduo com caráter sadio lá na frente? Pois, hoje em dia nós temos que ter observação com a qualidade do tempo que a gente tem com os nossos filhos, Sim. entende? Se a gente não tem quantidade, que é o que a gente tinha antes, a gente precisa ter qualidade. Ao chegar em casa, que possa ter essa troca, que seja estabelecido o diálogo, porque quando a criança se transforma em adolescente e o diálogo não foi estabelecido, ele vai passar por momentos de questionamentos, de descobertas, e não vai conseguir conversar com os pais. E isso é o perigo. E talvez essas descobertas de uma forma errada, né? Exato. Porque aquela questão, o pai não ensina em casa, não contribui para a formação desse caráter, desse filho, não coloca filtros, né? Sim. Então ele vai aprender na escola com alguém que talvez não tenha uma boa, vamos dizer assim, uma boa formação e que vai transmitir para ela alguns ensinamentos que não são benéficos, né? Exatamente. Então eu sou pastor e eu sempre falei na igreja e sempre falo, eu acho um absurdo, doutora, por exemplo, uma mocinha hoje chega à idade de 10, 11, 12 anos, chega na primeira, né, no ciclo menstrual e não sabe nada, porque os pais, a mãe principalmente, não tem essa, vamos dizer assim, essa expertise de chamar sua filha, né, falar que ela vai passar por uma mudança e tal, ensinar. Então o que acontece? Vai acontecer, é natural do ser humano, da fêmea acontecer isso. E aí ela vai buscar informação aonde? Às vezes nas colegas que não têm uma boa formação, e principalmente na sexualidade que cada vez que passa está mais prematura. O que tem prejudicado muito também no meu ponto de vista, a sociedade de uma forma geral, a senhora vê hoje em dia, infelizmente, crianças sendo mãe de crianças. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, não tem uma formação, não tem uma estrutura emocional, é para ser mãe, e vai ser mãe, e às vezes,
Por quê? Porque não teve orientação de alguém. Na nossa casa lá nós usamos isso. Eu sou pai de 3 meninas e sempre nós tivemos essa preocupação de chamá-las e conversar, conscientizar, porque não adianta. Existe um ditado que diz assim, que a gente cria filhos para o mundo. E tem até algumas pessoas que quando você fala isso, diz, está amarrado em nome de Jesus e tal, minha filha não é para o mundo, meus filhos não são para o mundo, mas na verdade é. Né? Não no mundo no sentido vulgar. Sim. Mas a gente está educando esses filhos. Por exemplo, estou com uma filha agora em Salvador, na UFBA. A senhora já foi de faculdade, sabe o que é, principalmente uma UFBA. Isso. Então, quando essa criança, adolescente, enfim, chega ali numa faculdade, uma adolescente como a minha filha, chega ali com 18, 19, tem 18 anos, chega numa UFBA, ela vai ser exposta a tudo. Então, o diferencial vai ser os valores que foram inseridos nessa criança, ou nesse adolescente, nesse adulto, quando ela estava em formação. Então, é tanto que a palavra caráter significa gravar, colocar dentro, inculcar. Exato. Né? Então, doutora, no seu ponto de vista, daqui para frente, como médica, né, como pessoa, qual a sua expectativa para essas novas gerações que vão vir aí e o que deve ser feito para que a gente não tenha adultos lá na frente com tantos problemas que a gente vê hoje, né, de tanta criminalidade, de tanta coisa absurda que nós estamos encontrando, que na nossa geração não foi assim. Sim. Nossa geração foi diferente. Eu sou filho de um militar, como a senhora bem sabe disso, e eu estava falando outro dia para um amigo meu que nós tínhamos medo do cacetete do polícia, né? Que o polícia naquela época o que tinha era um pedaço de pau que chamava Fanta, né? Isso. Então nós tínhamos medo disso aí. Hoje os camaradas estão enfrentando policiais com armas de alto nível, né? Confrontando a polícia de cara. Então, qual a sua expectativa para essas gerações que vão vir? E no seu ponto de vista, o que deve ser feito para que a gente tenha uma geração sadia lá na frente? Nós precisamos estar mais próximos de nossas crianças e nossos adolescentes, porque eles estão nascendo com a inteligência diferenciada. Porém, o emocional não tem acompanhado. Então, isso é delicado, porque como a gente vê a criança falando e aprendendo de uma certa forma rápido, dá a impressão de que a pessoa está adulta, pronta, porém o emocional não acompanha. Não. Então, assim, vamos botar de lado essa característica que é dessa geração e entender que continua sendo criança e adolescente, porque a gente precisa orientar, estabelecer o diálogo como algo primordial dentro da educação. Porque isso é que salva. Isso é que salva quando o filho vai e diz, meu pai, tinha um aluno lá fumando alguma coisa ou cheirando alguma coisa. Ele vai chegar e vai dizer. Se não tivesse diálogo, ele não vai dizer nada. Sim. Ele vai experimentar. E quando a gente tomar pé, a gente já está com um problemão dentro de casa. Então, o diálogo é extremamente importante. E lembrar, a inteligência nessas crianças não está acompanhada do emocional pronto. Sim. Elas estão em construção. Entendi. Só que são mais inteligentes. Então, às vezes, eles confrontam os pais. E é preciso que o pai exerça esse papel e a mãe exerça esse papel de que não, nós somos os orientadores. Entendi. Porque existe uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Claro, claro. Quando o Senhor diz assim, nós criamos nossos filhos para o mundo, é porque eles serão cidadãos. É isso. Eles serão cidadãos. Conceito, exato. Né? Eles vão crescer e não vão ficar só na casa da gente. Claro, eles vão para a sociedade. Sim. E vai fazer diferença se vai ser uma pessoa de bem ou se vai ser uma pessoa que vai burlar a lei, roubar, sequestrar, assassinar, né? Violentar. Então, a diferença está na nossa condução. Então, vamos partir do princípio. O primordial é a formação do caráter. Exato. Porque quando essa criança for exposta a todas essas situações, porque seria uma tolice da minha parte eu achar que minha filha em um campus como um campus, não vou citar nem o nome da faculdade, mas um campus como aquele que a senhora sabe que ela está, ela não vai ser exposta a drogas, vamos dizer assim, promiscuidade sexual, álcool e tantas outras coisas ruins. Então, o que nós estamos, no meu ponto de vista, doutora, o que nós estamos pecando é na formação. Sim. Porque nós, eu falo isso como igreja, nós pegamos o indivíduo para recuperar. Exato. Né?
que existe aquela coisa, se for uma pessoa religiosa também, existe a questão da regeneração, que não cabe a gente, cabe a Deus transformar o ser humano. Exato. Mas nós pastores, às vezes, pegamos pessoas cheias de vícios, cheias de problemas, e a gente vai tentar reestruturar aquela pessoa, e não é fácil. A senhora que lida também com isso, que a senhora também é uma sacerdotisa, né? Um médico é um sacerdócio. Com certeza. Aliás, existe um dos evangelhos aí, o Evangelho de Lucas, que foi escrito por um doutor. Exato. E partindo disso aí, eu queria até dizer uma coisa aqui para vocês e falar até com muito cuidado isso, porque eu sei que tem uma gama de pessoas muito grande que me ouve aqui, sejam pentecostais, neopentecostais, tradicionais. Nós temos muitas pessoas católicas também que ouvem a gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, Jesus nunca foi contra a medicina. Está escrito na Bíblia assim, ó, Jesus falou, quem precisa de médicos são os doentes, e não os sãos. Então, se criou dentro da igreja, isso por muito tempo perdurou, que uma pessoa cristã, um pastor, seja uma pessoa católica, evangélico, protestante e tal, que ele não podia procurar medicina porque a medicina era coisa do diabo, a medicina era, e como a senhora falou, psiquiatra, médico de doido e tal, aquela coisa. Então a gente tem que de uma vez por toda tirar, né, essa ignorância que existe ainda no meio religioso, né? Por quê? Porque se você for ler a Bíblia, você vai descobrir que nem todo mundo Jesus curou, né? Aí alguém pergunta, mas vem cá, por que não curou? Poder para curar ele tinha, mas não curou. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha um grande amigo dele e um discípulo dele por nome Timóteo que tinha constantes enfermidades, está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele aconselha esse discípulo e diz, olha, não beba só água, beba um pouquinho de vinho por conta das suas constantes enfermidades. E naquela época lá de Jesus, o vinho era tido como algo medicinal. Então a gente não pode ainda estar incorrendo nesse erro de que achar que as doenças emocionais, elas estão dentro da igreja. Elas estão em todas as camadas da sociedade, está se alastrando de uma forma muito grande, sobretudo dentro das religiões, por conta dessa ignorância de achar que tudo Deus vai resolver, que tudo é na oração. Quantas pessoas que nós temos na Bíblia lá que não foram curadas? E isso quer dizer o quê, pastor? Que Deus escolheu umas para curar, outras não? Não, eu não vou questionar Deus. Eu não vou questionar porque que Jesus passou em lugares e curou. Por exemplo, Jesus passou na porta de Jericó, tinha 40 ou 50 pessoas lá pedindo, só um cego foi curado. Eu não vou explicar o porquê, não cabe a mim explicar o porquê. Então se você tem algum problema emocional, você está passando por alguma dificuldade, procure ajuda sim. Eu sou um pastor mente aberta, eu não tenho problema nenhum, porque eu sei, doutora, que tem situações que eu sou limitado, eu não vou poder resolver. Então é melhor encaminhar uma pessoa, uma ovelha minha, para um médico de responsabilidade, uma pessoa que eu sei o caráter, conheço a capacidade que tem médica, né, para que trate e me ajude. Sim. Não é verdade? Exato. Porque isso é natural. A gente não encaminha, por exemplo, se alguém chega para você, eu como pastor, alguém diz, olha, rapaz, eu fui para o médico, fiz o exame, o médico disse que meu colesterol está alto, vá para o nutricionista. Eu não vou resolver colesterol com oração, né? Tem pessoas na igreja que, por exemplo, são diabéticas e vai para o endocrinologista. Qual o problema de uma pessoa que tem um problema também de pressão alta? Quantas pessoas na minha igreja têm problema de pressão e vai para o cardiologista? Então, por que não, se você é um líder, é um pastor, e você sabe que tem uma ovelha sua, um fiel da sua igreja, que você sabe que não consegue resolver, você encaminhar para um psiquiatra, ou para um psicólogo, ou para um terapeuta? Qual o problema disso? Eu não vejo problema nenhum disso. Eu acho que a ciência e a fé têm que andar juntas. Não é verdade? Deus pode todas as coisas, Deus pode fazer tudo, pode, ninguém está questionando Deus, ninguém está dizendo que a ciência é maior que Deus, mas que nós precisamos abrir a nossa mentalidade para isso sim, porque enquanto a gente ficar pensando da forma errada, antiga, né, as doenças psicossomáticas, as doenças mentais, elas estão se alastrando, porque elas quanto mais a ignorância tiver, elas vão se alastrar, porque quando você sabe que tem um inimigo, por exemplo, você vai numa pista, alguém dirigindo seu carro e alguém lhe diz, olha, lá na frente, doutora Simone,
vamos dizer assim, tem bandidos que colocaram árvore na pista aí, já aconteceu isso comigo, para roubar carros. E uma vez mesmo aconteceu comigo, o cara me avisou, eu voltei com o meu carro, né? Eu voltei porque se eu fosse, eu certamente estaria no prejuízo. Então eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que faça isso, procure ajuda. Se você tem muitas pessoas dentro da igreja hoje, dentro das religiões, que elas não falam para ninguém, elas ficam quietas ali, porque elas sabem que vão ser chamadas de fraca, que não tem fé em Deus, que está em pecado, nada disso. Doutora Simone, eu quero lhe fazer uma pergunta aí. Veja bem, diga para todos nós aí, nós temos uma multidão de pessoas nos ouvindo agora, o que é depressão e como lidar com ela? Pronto. A depressão a gente denomina como um transtorno de humor. O humor é uma função psíquica que dá essa tonalidade afetiva da gente em torno da vida. Vamos dar um exemplo. Quando a gente está alegre, né? A gente está ativo, disposto, né? Com vontade de fazer muitas coisas e faz. Quando a gente está triste, que são duas coisas naturais, né? A gente já está sem ânimo, sem disposição, a gente já não quer fazer, né? Muitas coisas e quer ficar mais recolhido. A depressão seria uma exacerbação do que a gente chama de tristeza. Essa tristeza fica mais profunda, mais intensa, mais prolongada. As pessoas começam a se isolar, começam a perder a vontade de fazer todas as coisas que gosta, tanto de comer quanto de fazer, até o trabalho que faz já não quer fazer, não tem prazer mais em nada. E se a gente não tratar essa pessoa, ela vai se recolhendo, vai saindo do trabalho, do estudo, da faculdade, e daqui a pouco vem o seguinte pensamento: para que mesmo que eu estou nessa vida? É tanto sofrimento. E aí a gente entra na zona perigosa, que é a pessoa começar a pensar em tirar a própria vida. Entendi. Entendeu? Então a gente precisa começar a tratar essas pessoas no início. Quando a gente observar que a pessoa já está deixando de ser do jeito que ela é. Ou seja, uma pessoa que é muito comunicativa, sociável, a gente vem encolher. Vamos buscar essa pessoa para a gente ajudar, né? Sim, sim. Uma pessoa que ela até mais tímida, porém ela vai, ela trabalha, chega, dá bom dia para todo mundo. Aí ela começa a chegar, não dá bom dia a ninguém. Começa a chegar e passar como se nem tivesse passado, né? Não vai mais lanchar, né? Começa a se recolher. Ficar então, no seu mundinho, exatamente, introspectivo. Isso é sinal de grande sofrimento psíquico. Ainda que a pessoa não diga, ela não está no mesmo padrão emocional de antes. Isso exige que a gente busque, encaminhe para ajuda. E que de início vai ser uma ajuda psicológica. Porque o sujeito pode melhorar ali e não evoluir, né? E o psicólogo, ao avaliar, vai ver se realmente vai precisar do psiquiatra. Agora, se já está nesse momento de pensar em desistir da vida, em ficar programando uma forma de sair da vida, pensar tentando o suicídio, já tem que ir direto para o psiquiatra. Porque a gente precisa tirar essa pessoa dessa zona de desistência, que isso é um grande risco. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A depressão, ela pode ser assim, de uma forma orgânica, ou seja, deixa eu me explicar melhor para você só me entender. Tem pessoas que já nascem com predisposição genética para depressão ou só uma questão emocional? Não. Na verdade, nós temos 3 fatores para todo e qualquer distúrbio emocional. Tem o genético, que é a história familiar, né? Hereditariedade. Tem o psíquico, que é a formação do sujeito, né? Se o sujeito tem firmeza emocional para enfrentar, né, coisas difíceis, adversidades. E tem o social, porque o social pode ser um social acolhedor e vai ajudar o sujeito, ou pode ser um social hostil. Entendi. E vai piorar o sujeito. Entendi. Então, são esses 3 fatores que estão envolvidos para poder a pessoa vir ou não a desencadear um transtorno, inclusive a depressão. Então, essa questão genética também, ou seja, deixa eu trocar em miúdos aqui para você entender. Se você tem alguém na sua família, né, tanto que a primeira pergunta que quando você chega num psiquiatra, psicólogo, uma das primeiras perguntas é: você tem alguém na sua família que já teve algum problema emocional e tal? Então, se você é uma pessoa que alguém na sua família, seu pai, sua mãe, já teve isso, você tem que ficar com a antena ligada, né? Eu estava vendo uma reportagem de uma psiquiatra, ela falando que
Falta de vitamina D Sim. pode desencadear também depressão. Não é isso, doutora? Inibe o humor, inibe a disposição, né? E aí a gente precisa repor. Eu cheguei a atender uma senhora que ela estava com a vitamina D de 8. É para estar 20, mas quem tem transtornos emocionais, a gente coloca a partir de 30. E a pessoa está com 8. Bem baixinha. Bem baixinha. Então a gente precisa estar atento quando vai fazer exames, solicitar a vitamina D. Vitamina D. Pois é. Então, gente, olha, nós estamos tendo o prazer, como eu falei aqui, você passou a nos ouvir agora. Estou com a doutora Simone Paes, uma das médicas mais conceituadas aqui da nossa região. Ela é proprietária da clínica Psique. Eu tenho certeza absoluta nisso, eu não vou falar só por falar, que ela não veio aqui para divulgar a clínica dela, nem nada, até pela clientela vasta que ela tem aqui, né, doutora? Às vezes eu ligo para ela, tá ocupada, e teve um dia mesmo que eu tive que ir lá, se ela estava naquela correria para ir atender uma pessoa fora e voltar, aquela coisa toda. Então é pelo fato de ser uma pessoa humana. E toda pessoa de Deus, independente de religião ou não, ela tem como objetivo de vida ajudar o próximo. Então, o objetivo de nós trazermos hoje aqui, doutora Simone, é para isso. É para que você possa ter um esclarecimento melhor. Se você está sentindo algum desses sintomas que a doutora acabou de citar aqui, procure um psiquiatra, né? Vá fazer uma avaliação. Eu vou falar até por uma pessoa que eu conheço e disse isso para mim. O maior medo que essas pessoas têm de ir a um psiquiatra é a questão de tomar medicação e não se libertar mais nunca dessa medicação e ficar dependente. Fala um pouquinho dessas medicações atuais aí, com relação àquelas coisas, aquelas medicações mais antigas, tarja preta que tinha e tal. Sim. Fale alguma coisa, doutora, com relação a isso, de dependência e tal. Pronto. Por incrível que pareça, as medicações que a gente usa, por exemplo, com antidepressivos, eles não dão dependência. A dependência se estabelece com os benzodiazepínicos, que são remédios que as pessoas tomam sem medo. É o diazepam, é o Rivotril, é o bromazepam, é o alprazolam. Todo mundo toma. Pega dos avós, pega do vizinho, pega da tia, pega do amigo. Essas medicações que são prescritas na receitária azul, essas dão dependência. Antidepressivo não dá, tá certo? Então, se a pessoa tem o problema e vai logo para o atendimento, vai tomar durante algum tempo e a gente vai tirar. Agora, quanto mais se demora para ir, mais grave vai ficando o transtorno. Você entendeu? A pessoa tem 1 episódio, 2, 3, 4. Quando vai para a gente, já teve 10 episódios. Entendi. Então, a pessoa já chegou para a gente num estado avançado. Você entendeu? No estado avançado. Então, o que a gente orienta é: tome coragem, não está bem, busque ajuda. Nós precisamos ter esse compromisso com o nosso bem-estar para poder exercer nossa missão no mundo. Claro. A gente tem que estar bem. Sim. Não tem jeito, senão a gente não consegue cumprir nossa missão. Claro. Então tome coragem e vá. As drogas atuais são drogas que são produzidas para as pessoas poderem trabalhar, né? Já que são transtornos que pegam pessoas em idade produtiva, que estão estudando, fazendo faculdade, trabalhando, casando, tendo filhos. Então não podem ficar dormindo o dia todo, né? Não podem ficar com os efeitos colaterais que tínhamos antigamente. Então são drogas muito mais finas, a gente chama de puras. Isso significa que tem menos efeitos colaterais e permitem que a pessoa se trate e não perca a sua qualidade de vida. Pois é. Olha, doutora, nós estamos infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer de coração a senhora. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, se tinha alguma dúvida, foi tirada com relação a tudo isso, das doenças emocionais, as doenças mentais, e que essa mensagem ela possa despertar alguém para procurar ajuda. Porque o nosso objetivo aqui, eu tenho certeza, o meu e o da doutora, é isso, é despertar você. Procure ajuda o quanto antes possível, né? Tem pessoas que estão sofrendo naquele mundinho dela ali e falo isso, como eu falei, em relação à religião, porque eu já tive a oportunidade de pessoas me falarem isso, né? Não da minha denominação, mas eu conversar com alguém e falar para mim, não, eu sempre sofri calada ali dentro da igreja, quietinha, porque se eu falasse o meu problema, eu ia ser ridicularizada, ia ser chamada de endemoniada, de fraca, nada disso. Fraco não, quem busca ajuda, meu amigo, nunca é fraco, no meu ponto de vista. A pessoa, para buscar ajuda, tem que ser forte. Exato. Fraco, né?
são as pessoas que se isolam no canto e não querem ajuda de ninguém, mas procure ajuda sim. As doenças... Eu li uma reportagem, doutora Simone, não sei se a senhora teve acesso a isso, a OMS, em 2017, a pandemia estourou em 2020, não foi? Foi. 2017, a OMS lançou uma nota no mundo dizendo que até 2025, 2,5 bilhões de pessoas estariam jogadas nas doenças psicossomáticas e a pior de todas, a depressão. Exato. Agora, veja bem, isso antes da pandemia e depois da pandemia. Aumentou muito. Então, quer dizer, talvez você não tenha informação desses dados, porque a OMS não tem como objetivo estar assustando as pessoas, mas só basta você andar na rua, no trânsito, você está vendo que as pessoas estão desequilibradas emocionalmente no trânsito, qualquer coisinha hoje em dia discutindo. Eu mesmo, graças a Deus, eu tenho esse hábito comigo. Eu não discuto em trânsito com ninguém. Brigou, falou, não, meu irmão, passa, vai com Deus, porque nós estamos vivendo num mundo assim, de pessoas desequilibradas. Então, doutora, muito obrigado, tá bom? As suas considerações finais aí, se a senhora desejar também falar sobre a sua clínica, não tem problema nenhum, pode falar, fique à vontade. Eu quero agradecer. No início, tocou uma música e no meio da música diz assim: você é precioso. Sim, vou mandar para a senhora essa música. Você é precioso, cuide-se. Você é filho de Deus, cuide-se. Para cumprir nossa missão, a gente tem que estar bem. Então, cuide-se. Pois é, gente, olha, um prazer muito grande estar com vocês também aqui até agora. Vocês sabem que o nosso programa vai ao ar segunda, quartas e sextas-feiras, segundas, quartas e sextas, às 21 horas. Amanhã, quinta-feira, vai estar aqui o pessoal do Lion Gospel, né, Renato? GG França. Então eu quero agradecer a todos vocês, uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência de vocês e até sexta-feira com mais um programa Voz Quadrangular.